Boa noite, meus irmãos. De volta na nossa passagem de Efésios, hoje nos concentraremos em Efésios do capítulo 3, versículo 10 ao versículo 13. A nossa natural limitação humana nos restringe de vermos uma série de coisas como elas efetivamente são. Ganhar uma outra perspectiva, olhar de uma outra dimensão, abre-nos a possibilidade de enxergarmos coisas que não enxergávamos antes. Então, creio que eu posso dizer que, por exemplo, olhar de cima dá uma perspectiva muito mais clara e se consegue entender o que se passa. No ambiente militar, na questão de estratégia, o olhar do alto e estar numa posição mais alta, não só dá consciência de entender qual é o cenário de guerra, como capacidade de escolher quais são as ações mais apropriadas. Talvez você já tenha visto centenas de programas sobre natureza nos canais disponíveis na televisão. Pode ter enxergado leões caçando. Mas quando você tem a oportunidade de olhar os leões na sua caçada, com a câmera filmando a partir de um drone ou um balão, sei lá, você consegue perceber que aqueles leões não estão tentando simplesmente alguma coisa, eles têm uma estratégia. O olhar de cima nos permite ver coisas que nós não vemos quando estamos no plano baixo. Da mesma maneira, olhar depois também nos dá outra perspectiva. Quantas vezes você já disse isso? Se eu soubesse o que eu sei agora, eu teria feito diferente. Você conhece a história do garoto que chegou para a mãe e disse: mãe, o pai está chorando. E ela: está chorando? Está chorando, está lá no quintal chorando. Ela olhou por trás da janela de casa e viu de fato o marido chorando. Achou por bem deixá-lo lá, deixou ele lá chorando. Ela olha de novo, está lá ele de novo chorando, ela resolve falar com ele. E ela chega para ele e pergunta: o que está acontecendo? E aí ele pergunta: você se lembra? Quando você ficou grávida e nós estávamos namorando, e seu pai disse para mim que se eu não casasse com você, eu ia passar 20 anos na cadeia. E ela disse: lembro. Falou: pois é, se eu fosse para a cadeia eu estava livre hoje. Depois você tem outra compreensão. O que vem depois lhe permite enxergar de uma maneira diferente o que vem antes. E da mesma maneira, olhar com profundidade nos dá outra percepção. Nós temos o privilégio, vivemos numa época em que podemos nos sujeitar a tecnologias de exames que dão uma percepção em profundidade de nós mesmos. Você pode fazer uma endoscopia, você pode fazer uma ressonância, e isso vai revelar certas características do que você tem ou está passando. De vez em quando a minha neta vira para mim e fala assim: mas vovô, eu quero ver lá dentro. Lá dentro, eu abro alguns vídeos para ela, mostrando uma cirurgia de coração, eles mexendo no coração. E ela se encanta, de novo. Nessa história atual da Lava Jato, o que a Lava Jato tem revelado do íntimo do governo
Isso nos faz olhar de uma maneira diferente a nossa administração pública brasileira. Roosevelt, certa ocasião, disse o seguinte: quem não está por detrás dos bastidores não sabe o que de fato comanda uma nação. Se você não está por trás disso, você não sabe que o dono de um frigorífico tem mais influência do que muita gente. Olhar de cima, olhar depois, olhar com profundidade, acabam nos dando percepções diferentes. Da mesma maneira, quando nós olhamos para a história humana, olhando somente da perspectiva do plano baixo, nós acabamos tirando conclusões equivocadas, limitadas sobre o que é a história humana. Então alguém vai dizer, não, a história humana é o resultado da luta de classes. É o resultado do confronto entre quem tem mais poder e quem não tem mais poder. E olhando somente desse plano baixo, parece que Deus não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero passar para vocês nessa noite é que Deus tem um plano e esse plano está sendo implantado, está sendo realizado. Veja, em Efésios capítulo 3, versículo 11 é dito: de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Nesse momento, nessa carta, Paulo comunica claramente que Deus tem um plano, e esse plano é eterno. E o que eu quero dizer acerca desse plano para vocês nessa noite é que, por causa da mão poderosa e soberana de Deus, que está sobre essa história, para a história humana, Deus intervém quanto e quando quiser para manter o seu propósito. Ele fez um plano na eternidade passada, que atravessa através da nossa linha de história, e é concluído lá na eternidade futura. E por mais que você possa achar que é uma força simplesmente humana ou meramente humana, que está fazendo com que as coisas aconteçam como elas aconteçam, eu quero que vocês enxerguem que vocês fazem parte do plano de Deus eterno, e que nada ameaça isso. Entendo e quero passar para vocês hoje que o conhecimento do alcance do plano de Deus, ele em primeiro lugar, ele tem a capacidade de nos deixar impressionados, maravilhados com a beleza do projeto dele. E em segundo lugar, o conhecimento do alcance dessa ação soberana de Deus, dessa ação graciosa de Deus, dessa ação cheia de sabedoria de Deus. Isso aqui nos encoraja a vivermos em sintonia com o coração de Deus. Então eu quero passar para vocês nessa noite 2 alcances, e são conhecimentos que todos nós devemos ter, do plano de Deus. O primeiro alcance, nós já cantamos bastante sobre isso nessa noite, é o alcance que Deus propõe e estabelece de alcançar o homem perdido. As Escrituras revelam que esse mundo não é resultado do acaso, que a nossa existência não é resultado do acaso. O que somos, somos pelo fato de Deus projetarmos a partir de quem Ele é, seres que têm uma imagem, alguma semelhança com Ele, tosca, finita, limitada, mas nós somos uma expressão no projeto original de quem é Deus. Todo o universo criado é resultado da obra de Deus. Podemos discutir e opinar sobre qual foi o processo que Deus empreendeu para dar origem a isso, mas foi Ele. Podemos divergir sobre como, mas foi Ele.
Mas assim como Deus deu origem a esse universo e deu origem a cada um de nós, a vida que nós temos foi dada por Ele, a história que se desenrola também é controlada por Ele. E dentro dessa história, Deus, na sua soberania, permite que o homem se desvie do seu projeto, e Deus age então para alcançar esse homem perdido. Certa ocasião, o Senhor Jesus Cristo foi criticado pelo fato de Ele conviver, acolher pessoas que naquela sociedade eram vistas como desqualificadas. Famosos pecadores, escórias da sociedade. Então, alguém que fosse um cobrador de imposto era muito mal visto. Porque para ser um cobrador de imposto, ele teria que, antes de ser um cobrador de imposto, ele teria que ter participado de uma concorrência pública. E ter oferecido à autoridade romana mais recursos recolhidos da população. E quem prometia mais ocupava aquela posição. Então, naturalmente, aquele grupo de pessoas, aquela nação considerava alguém assim um traidor. Um cúmplice de quem os dominava. Mas o Senhor Jesus acolheu gente que vinha desse ambiente, cobradores de impostos. Mulheres cuja moral não era duvidosa, mas efetivamente elas eram de má reputação, o Senhor as acolheu. E o Senhor justificou dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele usa do exemplo de alguém que perde uma dracma, uma moeda, mas busca a dracma até encontrar e se alegra com ela. Ele conta a história do pastor que tem 100 ovelhas e uma delas desapareceu. E ele deixa as 99 e vai em busca daquela que está perdida. Ele conta a história do filho pródigo. Um filho que rejeita a relação com o pai. Coloca a mão em recursos que não são seus, que ele ainda não tem direito. Mas o pai o acolhe. Por quê? Porque dentro do plano de Deus estava alcançar, resgatar o homem perdido. Agora como? Veja o que diz o versículo 12 de Efésios. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. O projeto de Deus, embora nós fôssemos como a dracma, a ovelha ou o filho, perdidos. Agora que o texto diz que nós temos livre acesso. E se você está me ouvindo bem, seja um frequentador dessa igreja ou não, esteja aqui de passagem, esteja passando pela internet, observe isso. As Escrituras falam claramente, dentro do projeto de Deus e do plano de Deus, Ele estabeleceu um acesso livre a Deus. Você pode achar que você está longe de Deus, mas Deus já providenciou um livre acesso a Deus. A palavra aqui traduzida por acesso, é a palavra parresia, palavra grega. E ela era empregada para descrever uma situação de uma audiência. Você gostaria de falar com uma autoridade, com o rei, com o presidente. A parresia era esse acesso para poder chegar até aquela autoridade e ser ouvido por ela. Então, em parresia tem a ideia aqui de que qualquer um pode chegar até Deus e Deus vai ouvir. Um público, um povo que é rebelde a Deus, que toma seus próprios caminhos e vive longe de Deus. Agora Deus está dizendo: eu estou providenciando para vocês que, como Ele descreve
nos capítulos anteriores, estavam à parte de Deus, sem promessa, sem esperança. Agora vocês têm acesso. Deus tirou toda a barreira para que nós pudéssemos chegar até Ele. Como? Ele diz aqui, por intermédio de quem? É por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para que através dele nós, seres humanos, fôssemos alcançados por Deus e tivéssemos acesso a Deus. É interessante pensar nisso quando eu considero algumas das forças que estavam envolvidas por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo. Dada a soberania de Deus e a sua sabedoria, Ele decidiu que o seu Filho viria a esse mundo e assumiria a forma humana no Oriente Médio Antigo. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus e fôssemos escolher um lugar para a aparição do Senhor naquela época, seria Roma, a capital do império. Mas não foi isso que Deus decidiu. E quando o Senhor Jesus nasceu, Ele nasceu lá num fim de mundo do império. As forças do império estão lá, são latentes, são reais, são palpáveis. E Deus vem e se manifesta através de um homem. Tinha todas as forças romanas. Tinha todas as forças das lideranças judaicas. Tinham diversos grupos libertacionistas que lutavam para que Israel de fato estivesse livre do poder e da autoridade romana. E o Senhor Jesus está vivendo no meio de todas essas forças. E parece que Ele não tem nenhuma chance que as coisas aconteçam. Parece que é muito pouco para aquilo que Deus tem projetado. E quando você olha para a crucificação, talvez você pense, puxa vida, a única pessoa que tinha capacidade de fazer alguma coisa, íntegra, reta, admirável, foi vítima e foi morta. O apóstolo Pedro, ele olha para esse fato histórico com uma lente diferente do que normalmente olhamos quando estamos no plano baixo. Veja o que ele diz em Atos capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vejam, era conhecido que o Senhor Jesus era alguém espetacular. Nas suas andanças e no seu ministério, apesar de ele trazer na sua carreira, no seu currículo, a ideia de que ele é um nazareno, que não era grande coisa naquele tempo, aqui o texto diz que ele era aprovado por Deus. E ele manifestou isso, que era aprovado por Deus, através dos milagres, dos prodígios, dos sinais que ele fez. O povo pôde reconhecer, andando com Jesus e vendo o que ele fazia e como ele fazia, que ele era alguém que tinha vindo da parte de Deus. Alguns reconheciam claramente. Ele era Deus que havia sido enviado em forma humana. Mas o que ele podia fazer com aquelas forças todas? Veja o que diz o versículo seguinte. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. No plano baixo, nós podemos enxergar essa parte final do versículo. Vós, judeus, matastes crucificando por mãos de iníquos, no caso aqui romanos. No plano baixo,
baixo, você consegue enxergar isso. Jesus foi morto por romanos, vítima de uma artimanha judaica. Mas quando você olha de cima, e é isso que Pedro faz, ele nos dá uma outra percepção desse fato. Aqui diz que esse Jesus, que foi entregue pelos judeus para que os romanos matassem, antes disso, foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aqueles judeus e romanos fizeram o que eles queriam fazer, mas eles o fizeram, tendo como no pano de fundo um Deus que sabe o que quer acontecer e está contando com o trabalho que eles vão fazer, que é levar Jesus a ser morto. O propósito de Deus é que Ele possa morrer naquela cruz e efetivamente pagar os nossos pecados para que nós tenhamos acesso a Deus. Como vimos antes, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus. O plano que havia sido elaborado por Deus na eternidade passada de alcançar o homem perdido, e isso incluía os cristãos de Efésios, ou da cidade de Éfeso. Isso nos inclui. Deus lá na eternidade passada decidiu nos alcançar. Deus há cerca de 2000 anos enviou Jesus para morrer por nós. Pagos os nossos pecados agora através da fé, por conta da providência que Deus deu, nós temos acesso a Deus. E temos acesso as perspectivas de vida que a eternidade traz. Como qualidade, como valores, como princípios, como durabilidade. Então, antes de mais nada, é importante nós saibamos. Dentro do plano de Deus está alcançar o homem perdido, e aqueles cristãos da cidade de Éfeso também foram alcançados, eles estavam no plano de Deus. Eles viveram cerca de 30 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas eles estavam no plano, eles tinham sido alcançados. Nós estamos quase 2000 anos depois desse fato e estamos cumprindo com o propósito de Deus. Ele fez esse plano de nos alcançar. E Ele está alcançando. Mas é bobagem nossa nós pensarmos que o propósito do plano dele é simplesmente nos alcançarmos, e pensando que, uma vez que Ele quer nos alcançar, isso comunica para algumas pessoas que nós somos de grande valor e a razão da existência humana e também de Deus. Nós não somos o fim de nada. Deus tem propósitos bem maiores do que nós estamos sendo incluídos nos seus planos. E há um segundo alcance que essa obra estabelece, que é importante nós ganharmos essa visão, olharmos para isso, tem que dar-nos outra perspectiva sobre a nossa vida no dia a dia. O segundo alcance que ele comunica nesse texto é o alcance das esferas celestiais. Veja o que ele diz no versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então veja, Deus está salvando pessoas aqui e acolá. E ao salvar essas pessoas, Ele está com essas pessoas montando a igreja, que é a reunião, que é o conjunto das pessoas que estão sendo salvas por Deus. E as pessoas que vão sendo, entendendo esse evangelho e vão se tornando parte da igreja, recebendo a Cristo por fé, elas fazem parte de um projeto
cuja intenção, qual é? A intenção de Deus é que essa graça que nos alcançou seja conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então percebam que a ação desse Deus soberano, gracioso e sábio, ela não está restrita simplesmente a nos alcançar. Ele tem um propósito de nos alcançar e nos colocar juntos. A sua intenção é parte do plano de Deus, que o que Ele está fazendo em nós, conosco, através de nós, é que chegue uma mensagem para anjos e demônios. Por isso que ele diz aqui, dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Nós já passamos por esse termo, regiões celestiais, em outras mensagens anteriores de Efésios. Essas regiões celestiais são as esferas, ou a esfera, onde Deus estabelece o seu trono. Aqui temos uma outra dimensão, onde seus anjos têm acesso ao seu trono. E pelo que lemos nas Escrituras, e pelo menos eventualmente, até os anjos maus podem chegar e conversar com Deus. O que Deus está fazendo ao começar a igreja? Deus está dizendo, eu quero mandar um recado para essa comunidade de anjos e demônios. De uma outra passagem das Escrituras, a passagem de 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, nós sabemos um pouquinho sobre o que anjos e demônios olham, percebem, como eles interagem dentro do nosso universo, do nosso ambiente, da nossa dimensão. Veja o que Pedro fala sobre isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim, a eles, está falando aqui aos profetas do Antigo Testamento, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. A ideia é, quando a mensagem do Evangelho é pregada, ela chega até nós, ela é crida, ela é desfrutada. Aqui diz que os anjos anelam perscrutar. A ideia dessa palavra, anelar perscrutar, é a ideia de se colocar como se num terraço, numa varanda, e olha para baixo e tenta entender o que está acontecendo lá embaixo. Essa mesma palavra foi empregada para descrever as mulheres quando foram ao túmulo e perceberam que o túmulo estava vazio, e diz que elas se curvaram para olhar. É a mesma palavra de anelar, perscrutar. Se curvaram para poder enxergar. O que eu entendo disso é que anjos estão olhando para a terra, estão vendo o que Deus está fazendo, e eles estão lá interessados e curiosos, o que é que está acontecendo lá? O que é que Deus tem feito com aquele povo? Como Deus tem salvo? Vejam, Deus tem uma intenção quando nos alcança, quando nos comunica a sua graça, a sua salvação. Ele quer que essa graça, que aqui ele chama de multiforme sabedoria, seja conhecida de principados e potestades. Essa palavra multiforme é uma palavra que foi usada no mundo antigo para descrever alguma coisa colorida e com muitas formas diferentes. A palavra ela era empregada, por exemplo, para descrever um bordado. Um bordado com suas formas diferentes, suas cores diferentes, trazia e expressava
esse conceito de multiformidade. Pode ser que hoje a gente não admire tanto bordado, mas há outras formas de arte que impressionam. Eu, particularmente, não vejo em mim, não descobri até hoje nenhuma veia artística, mas eu sou capaz de ficar por algum tempo admirando certas coisas. Por exemplo, uma mesa como essa. Essa é uma mesa cerâmica, uma mesa atual, é uma mesa italiana. Ela é pintada à mão. Ela é praticamente, toda a sua superfície é de louça. E quando eu olho para essa mesa, eu falo assim, que coisa linda. Como é que alguém pôde fazer isso? Se eu tivesse dinheiro para comprar isso aqui, eu ia ter que trocar a casa que eu moro. Não cabe. Ou então, uma outra mesa como essa. Talvez não seja claro para você, mas essa é uma mesa de mármore. E as incrustações que você vê formando as imagens que você enxerga aqui, isso também é mármore. Cada um desses detalhes são detalhes de mármore. Alguém os esculpiu na pedra básica, esculpiu e colocou ali. Quando eu olho para essas obras de arte, quando eu tenho a oportunidade de olhar para isso, algumas vezes eu fico olhando, admirando a criatividade. Eu fico olhando, admirando a habilidade. Eu fico olhando e me perguntando como é que esse cara conseguiu fazer isso. Quando anjos e demônios olham para o que Deus está fazendo e para a montagem da igreja, eles estão assim. Como é que Deus pode fazer isso? Eles olham para nós e enxergam nisso a multiforme sabedoria de Deus, que imaginou que a partir de nós mesmos, Ele pudesse fazer uma obra de arte cósmica. Anjos e demônios olhando do alto, olham para nós e perguntam como é que pode, que sabedoria, que ideia, que criatividade, que capacidade de Deus. Assim como aquele artista pega diversas pedras de mármore e a partir delas constrói uma mesa tão linda e tão bela. Deus pega pedras como você e eu, resgata pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, trabalha em nossas vidas e nos insere no seu projeto chamado igreja. Todos nós, sem exceção, um mundo de pecadores, que tínhamos o destino certo definido, o inferno. Éramos merecedores da ira de Deus. Mas Deus disse, não joga no lixo não. Eu quero. E cada um de nós, que é tirado de ambientes diferentes, cada um de nós que veio de etnias diferentes, como judeus e gentios naqueles dias, essa era a questão considerada ali. Com pessoas da história dos mais diversos momentos, com pessoas de culturas diferentes. E quando pensamos em termos de nós mesmos, qual foi o material humano que Deus empregou? Alguns de nós somos caipiras.
presente, né? Alguns de nós achamos que somos alguma coisa que viemos da capital. Alguns vieram do litoral. Alguns têm uma inteligência espetacular, mas que não se compara com a de Deus. Outros não são tão dotados. Alguns são tremendamente criativos. Alguns cantam bem, outros tocam bem, etc. e tal. E Deus resgata isso. E constitui, a partir disso, a sua igreja. E a intenção de Deus é através de nós. Anjos e demônios olham para baixo, admirados da sabedoria de Deus, da habilidade de Deus, da criatividade de Deus, das soluções de Deus. Meus irmãos, a audiência angelical olha para o que Deus faz através da sua igreja. E ela fica boquiaberta com o que Deus está fazendo por nós e através de nós. Mas além de olhar somente para essas coisas, o apóstolo faz-nos ver que, apesar da grandeza do alcance do seu plano eterno, é alcançar o homem perdido e comunicar uma mensagem para a comunidade de anjos, é um fato que viver essa glória também traz uma série de dificuldades, com as quais nós convivemos no dia a dia, num nível ou no outro. Por isso Paulo diz no versículo 13, portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A realidade do que Paulo passava, e vamos lembrar, por estar pregando o Evangelho, ele é preso em Cesareia, onde ele fica por 2 anos preso. E diante da possibilidade de ser morto pelos judeus, mesmo estando preso, ele é levado para Roma, onde ele fica 2 anos, e lá ele escreve aos Efésios. Os Efésios sabem do seu histórico recente como ministro, como pregador do Evangelho. E aparentemente eles estavam desanimados, então Paulo lhes diz, não desanime. Eles teriam motivo para desanimar. A vivência dentro da vontade de Deus, no ministério de Deus, ela imprime seus riscos sim. O apóstolo Paulo alista alguns dos quais ele passou. Veja o que ele diz, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. O ministério, aqui ou ali, pode oferecer esses riscos para o ministro, para os ministros de Deus, parte da igreja de Deus. Há algum tempo atrás, uma equipe que foi visitar o sertão, estava sentada a uma mesa e ouviu sonoramente uma ameaça a eles, porque estavam lá levando a mensagem. Em janeiro passado fui eu visitar o sertão, e sem saber, eu estava sentado com um homem que havia feito as ameaças para conversarmos sobre a nossa atuação no sertão.
É fato que levar essa mensagem e viver dentro do plano de Deus, isso traz seus riscos. E talvez alguns de vocês, no ambiente de trabalho de vocês, aqui e acolá, estejam provando disso. E Paulo escreve para os Efésios, escreve para nós: não desanimem. Não desanimem. Nós estamos envolvidos com o plano eterno de Deus que Ele faz acontecer. Deus quer alcançar o homem perdido. E Deus quer comunicar para anjos e demônios o que Ele está fazendo com a gente. O que isso tem a ver conosco? Bem, Paulo diz, com respeito aos Efésios, que o fato de ele estar fazendo o que está fazendo e passando pelo que ele está passando, isso aqui vai resultar em glória para eles. Ou seja, a pregação do Evangelho, a edificação, o ensino da igreja ia ser uma bênção para os Efésios. Paulo diz, não é por causa das dificuldades que nós vamos passar nessa vida que nós vamos parar. Vamos continuar em frente e não desanimem. Agora, meus irmãos, você não pode enxergar a igreja menos do que isso. Ele é um projeto concebido por Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua arte, de salvar as pessoas das mais diversas origens, colocar juntos, resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós somos um instrumento de Deus para comunicar a anjos e demônios o que Deus tem feito em nós. Que privilégio! Que graça! Que posição tão destacada! Nós não podemos pensar em igreja como algo menor do que isso. Somos o povo resgatado por Deus. Pedras brutas. Trabalhadas por Deus. Formando um mosaico. A igreja. Obra de arte do soberano, bondoso e sábio Deus. Mas, meus irmãos, nós não podemos esquecer, nós não fomos resgatados simplesmente para fazermos parte dessa obra de arte. Deus tem um plano conosco que é comunicar o seu plano, a sua sabedoria, nas esferas humanas, pregando o Evangelho. Mas também, através da nossa vida, um exemplo para anjos e demônios do que Deus tem feito. Através do livro de Jó, nós temos uma aberturinha de uma visão do que acontece nessa relação entre Deus, nós e as esferas dos anjos, no caso ali do demônio. Em que Deus estabelece um diálogo com o diabo, perguntando para ele: você tem visto o meu servo Jó? E Jó podia ser alguém que fosse exemplo de fidelidade, como ele era até então. Mas ele também poderia ser um exemplo de vergonha. Nós estamos colocados numa posição estratégica. E ainda que a mensagem esteja longe de ser individualizada, aqui pela igreja, é coletivo. Só como exemplo, eu quero considerar com vocês que Deus pode estar fazendo essa pergunta para o diabo: você tem visto o meu servo Isaac? Você tem visto minha serva Luciana? Você tem visto meu servo Edson? Você tem visto minha serva Marta?
que o diabo pode dizer sobre você? O que o diabo pode dizer sobre nós? Além de vocês, meus irmãos, que compartilham comigo dessa graça, esse privilégio de participar, talvez aqui dentro, ou na internet, você esteja ouvindo essa mensagem, e hoje somente você entendeu que você tem acesso a Deus por Jesus. Somente hoje você entendeu que Jesus morreu naquela cruz e pagou seus pecados. É para esse projeto que Deus o tem salvo. É para tirá-lo de uma pedra inútil. E pelo sangue de Cristo perdoar seus pecados. E trabalhar a sua vida para compor a comunidade dos santos, a igreja de Deus. O mosaico da criatividade divina, em que comunica a todos os cantos a sabedoria, o amor, a bondade, a graça desse Deus que nos salva. Então, se você me ouve hoje, entende hoje essa mensagem, acolha esse Deus que lhe dá acesso à sua presença, acesso ao seu perdão, acesso ao seu plano, acesso ao seu projeto. Basta você dizer: Senhor, eu quero andar contigo. Eu quero receber-te, ou receber de ti a salvação que o Senhor oferece em Cristo. E ser parte dessa igreja verdadeira, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Um mosaico que comunica toda a capacidade de Deus pensar e criar, e de elaborar algo que nada coloca em risco, quando ela vive de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar, meus irmãos, e vamos encerrar esse tempo. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade de olharmos para a Tua palavra, de entendermos a Tua mensagem, de mais do que isso, entendermos a grandeza do que o Senhor está fazendo. Nós não estamos no meio de batalhas humanas, embora elas sejam reais, mas estamos no meio, em andamento, de um plano eterno que o Senhor fez e que está fazendo valer nos nossos dias e que também nos inclui. Senhor, fortalece-nos como igreja para nos esforçarmos juntos, alinharmos para levarmos a Tua mensagem a quem não foi alcançado ainda, para que possamos viver de uma maneira tal que sirvamos para Te louvar e Te bendizer através do testemunho que o mundo lá fora e que anjos e demônios possam dar acerca das nossas vidas. Ó Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.